dissolvido em determinada quantidade de solvente a uma determinada pressão e temperatura. Vamos entender como é que funciona isso. Você vai fazer lá o suco de uva. Vai adoçar o suco de uva, né? Que suco? Que suco? Pega o tangue. Se não lembrar do suco de uva, vai errar. Tem que ser que suco de uva. Se for de laranja, não vai dar certo. Toda vez que tiver dúvida nessa matéria, lembra do suco de uva. Aí você vai adoçar o suco de uva. Colocou o açúcar lá para adoçar o suco de uva. O que vai acontecer? Você vai colocando o açúcar, não vai dissolvendo? Chega um ponto, o que acontece? Fica no fundo. Isso, chega um ponto que ele vai pro fundo. É porque atingiu o limite de solubilidade. Geralmente tudo que eu adoço fica aquele monte de açúcar no fundo, né? O meu é. Porque atingiu o limite de solubilidade. Aí o Patrick fala assim, eu sou um garoto esperto. Eu vou lá com a colher e mexo. Ele mexe, vai dissolver tudo. Quando estabilizar, vai voltar tudo de novo. Por quê? Já atingiu o limite de solubilidade. É o coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a máxima quantidade de soluto dissolvido em determinada quantidade de solvente a uma determinada pressão e temperatura. Então existe um limite, passou esse limite, o soluto vai pro fundo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, por exemplo, 20 gramas de sal em 100 ml de água, não, desliga o ar não, me irrita o calor inicial, não. Mas o não for, deixa eu ver vamos lá, olha só, aqui, não tá calor. Olha só. Mas tá desligado, professor. 20 gramas de sal em 100 ml de água na temperatura de 30. Esse é o máximo que você consegue de solver. Um exemplo ali. Esse é o limite de solubilidade. Todo mundo entendeu até aí? Gente, aí você colocou açúcar lá, foi adoçar. Passou do limite. Essa quantidade de açúcar vai para o fundo, não vai? Vai. O excesso vai para o fundo. O nome disso é corpo de fundo ou precipitado. Qual o nome que eu falei? O corpo de fundo precipitado. Porque na minha prova é muito comum os alunos colocarem corpo de fundo, não. É corpo de fundo ou precipitado. Na verdade, o nome correto é corpo de fundo. O precipitado é quando você tem uma reação que forma um produto insolúvel em água. Só que muitas questões chamam de precipitado também o corpo de fundo. Então, corpo de fundo ou precipitado. Agora eu diz uma coisa. O que acontece? Você foi lá e colocou açúcar na água. Aí o excesso foi para o fundo. O que acontece quando você aqueceu a água? Aumenta tipo assim, ele pode dissolver mais, né? Sei lá, aumenta. A solubilidade aumenta, não é? Sempre aumenta? Não. Depende, cuidado com isso. Não. A maioria das situações a solubilidade aumenta mesmo. Por exemplo, vai fazer leite em pó, não é? Quando a água está quente, dissolve mais, não é? Aumenta a solubilidade. Chocolate é muito bom. Você coloca lá no leite quente, não é? Quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então a maioria das substâncias aumenta a solubilidade com a temperatura, mas não é sempre, tá, Patrick? Ocorre casos que a solubilidade diminui com a temperatura. Então a maioria fala. Ih, tá desligado. Foi você que desligou? Tava frio. Dá 0 pra ele, professor. Não faço não. Pessoal, olha só. A maioria das substâncias, a solubilidade aumenta com a temperatura. A maioria das substâncias, a solubilidade aumenta com a temperatura. Mas tem casos que a solubilidade diminui. Ficou claro isso, gente? Quando a solubilidade aumenta com a temperatura, que a maioria dos casos é de solução endotérmica. Eu vou escrever isso já já. Quando a solubilidade diminui com a temperatura, é de solução o quê? Exotérmica. Ok? Então vamos lá. Não copia, não. Bota o meu no boot.
Bota do Cazuza também. Eu tenho que esperar minha internet ficar rápida. A pessoa, o Patrick tá copiando, ó. A cara dele ele copia sem olhar. Muito bobo, cara. Não. A letra dele já é bonita. Escrevendo sem olhar fica maravilhosa. E a letra é tão clara. Claro como Agradadão. Ô, cara, tá droga. Fica embaçado às vezes. Porque tá focando no Juan. Não, Tá no Juan, entendeu? Aí que ele estiver atrás, mais longe, vai não. Fica direitinho. tirar ele do foco.